É com muita gratidão pelo convite que nos foi feito e com muita alegria que estamos aqui para falarmos um pouco das grandezas de nosso Pai. Depois de ver um povo tão animado, tão disposto, né? Esses dois irmãos aqui me chamaram muita atenção, né? Eles chamaram a atenção de muita gente, né? Eles não têm economia nenhuma para louvar a Deus. Eles dão tudo, né? Isso é importante. Não ter economia para louvar a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos que estão participando deste culto à distância. Deus abençoe aqueles que estão sob a nossa responsabilidade pastoral em Caiapônia, em Barra do Garças, em Nova Chavantina e Banco Safra. Deus continue vos abençoando. Eu me sinto muito feliz porque durante esses 15 anos que a gente está dando uma pequena parcela de ajuda aqui no Recanto, eu tenho trazido alguns irmãos da região e tem dado certo. E isso é muito gratificante para a gente. Começando com o irmão Júnior Caiapônia, irmão Ezequiel, irmão Ezequias, vários outros irmãos que vieram e trabalharam, né? O irmão Isaías, o Bi não veio da minha região, né? O irmão Isaías, que esteve aqui um bom tempo, né? Mas ele inventou de casar e mudar, né? E aí não trabalha mais aqui, né? Está lá em Minas. Se estiver ouvindo a gente, a nossa saudação é extensiva a ele e sua família, que está lá no estado de Minas Gerais. Nós tivemos, nesta manhã, coisas profundas. Eu fiquei pensando, o palmito do tucum é gostoso, mas é difícil tirar o palmito do tucum sem ficar espinhado, né? Mas tira e come, saboreia. Isso é importante. E o que eu admiro é que o macaco pula no galho, na folha do tucum e não espinha. Que caboclo, como que explica uma coisa dessa? Ele pula. Ah, meu Deus, mas Deus fez cada animal com uma capacidade, não é? E ficou muito destacado esta frase: se todos fôssemos perfeitos, a graça não teria sentido. Seria chover no molhado, né? Havia uma crítica aqui, o irmão Olavo era extremamente cuidadoso, e eles disseram que ele aguava a horta com um guarda-chuva. Para não molhar na chuva, ele põe o guarda-chuva e ia molhar a horta. Mas é exagero, né? Mas diz que ele sai fora. Diz que ele pegou um peixe com uma isca de sardinha, não é? Na barriga do peixe. Comprava a sardinha, punha no anzol para pescar. Meu Deus. Mas eu tenho aqui um testemunho que eu gostaria de compartilhar. Eu fiquei muito feliz de ver a irmã Divina Luísa aqui, de São Luís dos Montes Belos. Eu tive o privilégio de ser pastor dela por uns longos anos, e a irmã dela, a irmã Antônia, que também está por aí, não é? Irmã Divina e irmã Antônia. Irmã Antônia foi batizada aos 12 anos de idade
e chegou a apanhar por causa desta fé. Fica de pé, irmão Antônio. Chegou a levar uma surra por causa da decisão dela de ser batizada e viver a mensagem. Aos troncos e barrancos, Deus tem segurado ela até hoje. Deus te abençoe. Obrigado. Nós temos aqui um relato. A irmã Ilza é falecida. Ela tinha apelido de Irmã Nega. Ela perambulou por várias denominações, tentando achar algo que pudesse preencher o vazio do seu coração. E não conseguia. E uma pessoa da família dela doou para ela um rádiozinho. E disse assim, é para você ouvir as missas. E ela ouvia as missas, e ouvia Alziro e Zaru. E ouviu um dia, através da Rádio Anhanguera, o programa Fé para Vencer. E ela disse que não teve mais, segundo ela relatou para a família, porque ela já partiu. Ela não teve mais nenhuma dúvida que havia encontrado o que ela precisava. O esposo chegou da roça e ela, entusiasmada, falou para ele que havia encontrado o que ela queria e queria que ele ouvisse também. E ele, de uma forma assim um tanto desprezível, diz que já estava cansado de ouvir muitas coisas que não era mais nada e nada menos do que aquilo que não satisfazia a alma. E ela convenceu ele de parar para ouvir, e quando ele ouviu, ele disse, olha, isso é diferente de tudo que eu já ouvi. E ela teve um sonho, né? Eu gosto de dizer às pessoas que o sonho, quem interpreta ele é o cumprimento. É claro, às vezes a gente sonha e aquele sonho serve de uma advertência para a gente, até para evitar um acidente futuro que poderia acontecer. Ela sonhou caminhando numa estrada bonita, larga, espaçosa, e um povo que, apesar da estrada ser bonita e espaçosa, o povo não estava tão alegre. E, de repente, ela encontrou uma bifurcação. E um homem estava em cima de uma árvore. Aí a gente liga isso com as ondas sonoras, vem de cima, não é? E aquele homem dizia, não é este aí o caminho, não. O caminho é esse aqui, ó. Só que era estreito, tinha muito espinho, tinha arame farpados e tinha mais algumas complicações, mas ela ouviu que ela teria que mudar de caminho, deixar aquele caminho bonito. E ela deixou aquele caminho bonito. E, irmã Martemes, você deve, isso com certeza passou pela sua mão, e ela escreveu para Goiânia pedindo batismo. Isso foi lá na Bahia. E foi enviado um obreiro para batizar ela e o esposo, as crianças ainda não. E quando o obreiro chegou lá, ele mostrou a foto do pastor Joaquim Gonçalves. Quando ela viu a foto, ela disse assim, é esse o homem que estava em cima da árvore. E desde então, a mensagem passou a reinar naquela família. E eles vieram de volta para o Mato Grosso. E depois de algum tempo, ela perdeu o esposo num assalto que fizeram. Ele era caminhoneiro e os bandidos mataram ele para tomar o caminhão.
Olha aí o espinho começando aí, não é? Passou mais alguns anos, um filho, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, uma família muito unida, né? Muito coesa. Um filho morre afogado. Estando ele noivo de uma filha daquele irmão Erasmo que mora lá no Japão. Estando noivo. O pastor Samuel conhece essa história, eu já conhecia, mas superficial. Então, outra vez, arame farpado, espinhos e caminho estreito, mas aquela irmã nega não mudou de comportamento. Ela permaneceu a mesma. Isso foi em 91, quando ela perdeu o esposo, e 99, quando ela perdeu o filho. O resultado é que ela também se foi. Mas como ela se foi? O fim do negócio é melhor do que o começo. Ela morava num sítio, a 40 quilômetros de Rondonópolis. Pastor Paulo, eu estou dando esse testemunho, creio que você não vai brigar comigo, não é? Pastor Paulo, pode ser que ele esteja nos vendo e ouvindo nesta hora. Paulo do Carmo, lá em Rondonópolis. E o filho que morava na companhia dela, mora até hoje lá no sítio, tinha que resolver negócios na cidade, foi para a cidade e posou. E de manhã ele liga: minha mãe, está tudo bem? Está tudo bem. Ele disse: eu já estou indo, daqui 40 minutos ou pouco mais eu estou aí para tomar o cafezinho da senhora. E ela foi lá e fez o café. E quando ele chegou, achou estranho, a mãe dele estava dormindo. E ele teve a ousadia de entrar no quarto, estava a mãe dormindo, a Bíblia aberta de um lado, a mensagem aberta do lado, e uma frase de destaque escrito na mensagem que a família não deu conta de me passar o conteúdo daquela frase. Mas uma frase de destaque, de agradecimento pela mensagem. E ele resolveu chamá-la, e ela não respondeu. Ela estava morta. Resultado, isso foi no dia 27 de março de 2017. Mas o que mais me emociona é que ela deixou 9 filhos. 10 filhos, ficou 9 vivos. E hoje a família soma entre filhos, genros, genro é um só, não é? Noras, netos, soma 35 cristãos congregando na mensagem. E isso foi as 4 pétalas daquele grande poste que foi visto naquela visão. E eu estava lá na escola dominical no dia em que o pastor Joaquim Gonçalves levantou e começou a falar para nós naquela escola, e ele disse: eu tive uma visão. Eu vi um poste alto e 4 lâmpadas direcionando para os 4 lados do nosso país. E isso foi cumprido. E hoje nós temos um pouco dessa gente, filhos e noras da irmã nega. Quantos estão aqui? Fiquem de pé, por favor.
Um filho, uma nora. Um filho, uma nora e netos são filhos e noras e netos da irmã Nega. Aleluia! Podeis assentar. E eu quero dizer a vocês que se existe uma herança importante que um pai ou uma mãe pode deixar para uma família, é isso que vocês abraçaram. E eu digo a vocês, não era um celular. Tinha uma Bíblia e uma mensagem. foi encontrado do lado uma Bíblia e uma mensagem do profeta, e não um celular. Então eu quero dizer a vocês, vocês vão ver ainda mais espinhos neste caminho. Vão ver mais arames farpados neste caminho. Não passaram todos. Isso não é só essa família, mas cada pessoa que está aqui presente vai ter que enfrentar espinhos, vai ter que enfrentar espinho de tucum por causa do palmito. O palmito é a eternidade. Aleluia! E os espinhos vão passar. Você deixa o espinho ali e de repente ele inflama e sai. Mas o palmito você desfruta dele. Aleluia! Nós vamos ler a Escritura e vamos prosseguir conforme Deus nos permitir. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. São Mateus capítulo 11, versículo 6. Repetindo. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Deus bendito, nós precisamos do Senhor em todos os momentos da nossa vida, mas de uma forma especial agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A minha esposa, irmã Janaí, por favor, fique de pé. Tem uma nora e 2 netos por aí. Estão por aí, irmã Marta e os netos. Já tem 14 anos, viu? Da agora para frente, qualquer hora pode acontecer um casamento, né? Deus abençoe. Na mensagem, a fase presente, no parágrafo 46, o profeta diz: observem, mas o tempo vem, a hora do abandono virá. E isto tem que vir, deve vir. E agora eu tenho vários profetas e coisas aqui para referir, para te provar que aquela hora vem. E tem chegado para mim, diz o profeta. Não precisa tentar se esquivar disto. Está aqui e você simplesmente tem que tomar isto. Eles não deslizaram ou não deslizaram para se esquivar disto. Ou seja, eles encararam isto. E nós encaramos isto como parte da vindicação do nosso ministério. Porque, primeiramente, Jesus foi abandonado. E nós, por que não sermos? Eles se firmaram e tomaram isto e não se envergonharam do Evangelho. O pastor Joaquim Gonçalves falou hoje dos patos, que eles sabem o tempo certo deles migrarem por alguma questão climática ou para reprodução, e eles fazem isso no tempo certo. E se este sentido leva os patos a tomarem uma decisão, a gente fica pensando assim, e os filhos de Deus, que são dirigidos pelo Espírito Santo?
não seriam também dirigidos espiritualmente a tomarem estas decisões? Eu vejo esses irmãos, 2.500 quilômetros, não vieram para fazer compra, não vieram para ver as praias do Araguaia. Vem gente de outros países para ver as praias do Araguaia, dito que um dos rios que tem as praias mais bonitas, mas eles não vêm por isso, não. A beleza que eles vêm ver está aqui nesses livros, está aqui nesta Bíblia. E vocês que estão assentados aí, é o resultado desta mensagem. É o resultado desta Bíblia. E é isto que nos tem chamado a atenção. Agora vamos para a mensagem A Bem-aventurança Esquecida. No parágrafo 9. E ele disse: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Pedra de tropeço, rocha de escândalo, ele era. Pedra de tropeço, rocha de escândalo para quem não é eleito. Mas pedra de degrau, de segurança, para aqueles que estão subindo para a presença de Deus. Bem-aventurados puros de coração. Não tem o coração maldoso. Davi, como ouvimos hoje, com todas as coisas que ele fez errado, inclusive doutrinariamente, mas aquilo não estava no coração. Aquilo estava só pelo lado externo. E muitas coisas podemos ver Paulo lastimando. O bem que eu quero fazer e o seu eu não faço. Isso nos mostra que ele tinha um coração, que a natureza externa dele entrava em choque, em briga com aquele coração. E aí lembramos do irmão Branham, quando ele cita o testemunho do índio. Quando perguntaram para o índio como ele se sentia, ele disse, como se tivesse dois cães brigando dentro de mim. E qual que vence? É aquele que come mais. É aquele que é mais bem alimentado, é aquele que é mais sadio. E aquela irmã não tinha um celular lá do lado dela, ela tinha a mensagem. Ela não tinha outras coisas ali, jogos e etc. Ela não tinha ali, talvez, outra coisa a não ser a Bíblia, a mensagem e, quem sabe, um aparelho para rodar fitas, seja áudio ou vídeo. Eu creio que ela teria, não é? Ou rádio, para ouvir os cultos. Então, olha, bem-aventurados puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Às vezes a gente deixa de ser pacificador simplesmente dando uma notícia de algo real que a gente viu. Algo que a gente viu. Um exemplo, você vai ali e vê um acidente. Vai resolver alguma coisa você sair testemunhando daquele acidente? Vai mudar alguma coisa? Se não vai mudar nada, agora se aquilo vai servir de um exemplo, de uma lição, vai ajudar a evitar que outro aconteça, então sejamos pacificadores, não é? Bem-aventurados sois, bem-aventurados, e bem aqui, ele desliza essa bem-aventurança novamente. Vê? Bem-aventurado.
e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Foi um grande momento naqueles dias. Jesus, quando recebeu aqueles mensageiros vindo de João, parece que a reunião foi interrompida, né? O culto parece que parou. Chegaram ali, Jesus, nós viemos aqui, o nosso mestre João está preso e ele quer saber se é o senhor que cumpriu aquela escritura ou vamos esperar outro. Olha, a hora do abandono. Onde estava João? Daqui a pouco nós vamos, dentro da mensagem, ver onde estava João. Jesus virou para os discípulos e disse para eles, o maior homem nascido de mulher chama-se João. O maior homem. E o maior homem chegou numa condição tão desastrosa que ele pensou, mas parece que não é Jesus. Parece que nós vamos ter que esperar o outro, e eu estou morrendo, e eu vou embora e não vou ver ele. Palavras não, sim, às vezes não são respostas ideais. A resposta de Jesus foi, vai, diga para João que os cegos vê, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e aos pobres é pregado o evangelho. Aleluia! Eu creio, irmão, que aqueles discípulos voltaram pulando, porque eles ficaram num fogo cruzado entre João e Jesus. Porque eles saíram lá da presença de João. João é um profeta. E ele está com dúvida, hein? Ele não está crendo? E nós, hein? E quem? E agora? Vamos lá. Jesus vai nos ajudar a saber essa coisa. E quando eles viram o que Jesus estava fazendo, eles voltaram. Eu creio que houve um regozijo muito grande naquela cadeia quando eles chegaram de volta. Vamos prosseguir? Agora descobrimos que o que causou isso foi logo após o ministério deste grande tosco, Elias do Novo Testamento, João Batista. E esse é para quem essa mensagem foi enviada. João havia sido colocado na prisão por causa de seu ministério. Por causa do seu ministério, por causa do trabalho que Deus colocou nas mãos dele. E que sujeito tosco foi João. E ele foi realmente sincero, o mensageiro que Jesus disse que iria diante de mim. E ele era um homem do ar livre. Eu fiquei pensando assim, de onde veio esse ministério que nós temos sido ajudados por ele? Veio do ar livre das feiras poeirentas de Brasília. Aleluia! Veio do ar livre do Mercado Central, antigo Mercado Central de Goiânia. Não tinha templos, não tinha igreja. E eu chegando em Goiânia, do interior, lá do campo mesmo, daqueles que foi crescido andando descalço no meio dos espinhos, na frente dos bois. E eu fui frequentar uma certa igreja, e aquela igreja começou a me chamar a atenção, porque a minha avó, sendo ela, eu considero que ela era da era de Filadélfia, ela pertenceu. Influência dela
A influência de um pai, de uma mãe, de uma avó, é coisa muito importante. E um professor de escola dominical disse assim: eu fui no tabernáculo da fé e eu fiquei admirado como Deus está operando lá. Aquilo foi só para mim, aquela mensagem, aquela frase que ele falou. Só que quando falou o tabernáculo da fé, eu havia ido em algumas igrejas lá e eu saía de lá igualzinho a irmã nega. Desligava o rádio, ia naquela igreja, mesma coisa. Mas quando eu pensei, gente, deve ser uma igreja muito luxuosa, né? Muito bonita, muito bem arrumada. Quando eu chego lá, eu nunca tinha visto uma igreja tão esquisita igual aquela. Mas nunca tinha ouvido também hinos tão ungidos e penetrantes como aqueles que eu ouvi. Luiz de Carvalho, ele cantava. Feliciano Amaral, mas aquele dia era Luiz de Carvalho que cantava. Bom, e o certo é que a coisa era no ar livre. Era um homem do ar livre. E como quando eles o pegaram, ele era perfeitamente como Elias, por quem seu espírito foi ungido. Ele foi o Elias ungido no Novo Testamento. Agora veja só, como aquele Elias era um tipo de homem que não gostava do modo como Jezabel. Mulheres imorais viviam, e João, a mesma coisa. E Elias viveu no deserto. E aonde nós estamos? Nós estamos numa terra improdutiva. Aqui são 50 e alguns alqueires, e se for preciso de produzir alimento para sustentar uma família, não tem terra com esse potencial. Estamos no deserto. No período chuvoso, isso aqui vira um pântano. Você anda de canoa, nós já passamos com barco por cima da cerca de arame, sem ter que levantar o motor. Nós estamos no deserto. Mas a palavra de Deus foi a João lá no deserto. A palavra de Deus tem vindo a você aqui no deserto. Aleluia! Glória a Deus. Você sabe que os profetas são comparados às águias. Nós vamos omitir alguma coisa aqui, não é? Você sabe que os profetas são comparados às águias. E Deus chama seus profetas de águias. É porque uma águia é uma das mais poderosas de todas as aves. E a águia pode subir mais alto do que qualquer outro pássaro. E ela tem um olho melhor do que qualquer outro pássaro. Ela tem um olho diferenciado. Ela vê à distância. Ela tem uma visão aguçada. E nós somos águias. Por isso que nós conseguimos ver a revelação da Bíblia. Por isso que nós chegamos aonde estamos. É porque o olho de águia está em nós. A águia pode subir mais alto do que qualquer outro pássaro. E ela tem o olho melhor do que qualquer outro pássaro. Eles falam sobre um falcão tendo um olho ou um falcão sendo capaz de voar no ar. Ora, se um falcão tentasse seguir uma águia, ele se desintegraria. As penas voariam fora.
E noutra mensagem, o irmão Brana diz, e o que adiantaria se ele fosse lá, mas ele não ia ver nada aqui embaixo. Vai perder o tempo, não é? Então, por isso ele não vai na altura que vai a águia. Agora, você o que é? Você é uma águia. Agora, quantos vieram aqui, estiveram aqui, e gritaram conosco, e regozijaram conosco, e viraram as costas e foram embora? Porque não eram águias. Se fossem águias, teriam ficado aqui, ué. Eles não conseguiram ver a agucidade espiritual deles. Não foi suficiente para eles verem. Mas nós descobrimos que este olho de águia, eu estou omitindo algumas frases, estou no parágrafo 13. Mas nós descobrimos que este olho de águia tinha filmado, porque eles o havia tirado da sua habitação do deserto e o havia colocado em uma velha e suja prisão, mofada. Esse era João. E aquele grande homem que poderia ser uma águia para voar no ar, agora, quanto mais alto você fica, mais longe você pode ver. E eles se levantaram agora, nesses bolões e coisas, e então eles podem, tão alto no ar, que eles podem tirar uma foto da Terra inteira na sua curvatura. Suponho que nesse novo dispositivo que a Rússia tem, pode cruzar o mundo em cerca de 1h e 45 minutos, porque eles podem tomar todo o filme dele se transformando, mas quanto mais alto você fica, mais você pode ver. Portanto, os profetas da Bíblia eram aquelas águias que podiam voar por cima da congregação e descobrir o assim diz o Senhor. Amém. Então voltar e trazer as notícias. Portanto, a palavra do Senhor veio aos profetas. E João, estando encarcerado, ora, aquele olho de águia tinha filmado tudo. Aleluia. E nós recebemos o que João deixou. Nós recebemos o que o profeta nosso, o irmão Brana, deixou. Ele viu, ele contou para nós, e nós fomos observar as vindicações que Deus deu a ele no seu ministério. Nós não temos como duvidar nem uma vírgula de tudo que o irmão Brana nos ensinou. Deus continue vos abençoando.